O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço coros celestiais. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluia ao Cordeiro. Nós voltamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Você vê que eu comecei com uma canção que se chama O Rei Está Voltando. É uma canção que vai retratar o que nós vamos abordar hoje. É um assunto muito interessante para todas as igrejas. Nós vamos falar sobre acerca do arrebatamento e também vou falar um pouco sobre a abertura
dos 7 selos. Na verdade, eu já deixei preparado para nós falar sobre os 7 selos. Então nós vamos retratar sobre os 7 selos. Cada abertura de um selo, a gente vai abordar o assunto de cada abertura. Então a gente vai fazer uma por noite, certo? Só que eu não poderia falar sobre a abertura dos 7 selos se eu não falar antes sobre o arrebatamento da igreja. Então você já deve ter ouvido a expressão o arrebatamento dos salvos. Porém, você já sabe do que se trata? Você tem ideia o que é um arrebatamento da igreja? Quando o Senhor Jesus ressuscitou após o sacrifício na cruz, ele prometeu que retornaria para buscar aqueles que pertencem ao seu reino. Eu já deixei meu separado aqui. Ele fala isso lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 27 e 28. Veja que ele fala: porque o Filho do Homem verá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E é verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então na Bíblia, nós vemos que a igreja a cidade grega da Tessalônica, ela tinha muitas dúvidas sobre como seria o acontecimento. Então, o arrebatamento é um acontecimento. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve bem assim no 1 Tessalonicense, no capítulo 4, no versículo 15 ao 17. Nós vamos falar sobre isso daí, até a gente entrar no assunto sobre o arrebatamento. Apesar que o assunto do arrebatamento, pessoal, ele tem muitas... As pessoas têm várias formas de falar o arrebatamento. Uns falam que nós, a igreja, vai passar para uma grande tribulação, para depois ser arrebatado. Outros defendem a ideia de que a igreja não irá passar para a grande tribulação. Então nós vamos ver esse assunto, se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Mas, seja o que for, passando ou não, haverá do mesmo jeito o arrebatamento. Claro, se eu fosse você, prestasse bem atenção, né? E não ficasse pensando muito em querer ser arrebatado, porque você não sabe qual vai ser o dia que haverá esses acontecimentos. Então a gente não sabe. Por isso que lá no Tessalonicense, Paulo diz bem assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Se nós estamos vivos, nós não vamos preceder os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com voz de trombetas, com a justiça, né? E com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nesse trecho da carta endereçada aos Tessalonicenses, que queriam aprender mais sobre os ensinamentos do Senhor Jesus, Paulo esclarece que no dia em que o Salvador voltar, ou seja, no dia do arrebatamento, tantos os vivos quanto os mortos que receberam a salvação eterna se unirão com o Senhor no reino dele. Então, quando ocorrerá o arrebatamento? Esse evento acontecerá quando o anticristo for autorizado a vir para este mundo. Ali será o fim deste mundo. Quando o apóstolo João recebeu
a visão de como seria o fim, ele explicou que surgiu um cavaleiro branco, ou seja, se a gente vai falar desse assunto amanhã com relação ao cavaleiro branco, que é a abertura do primeiro selo e que é um dos primeiros dos 4 cavaleiros. Então a gente vai falar sobre 7 selos. Desses 7 selos, nós vamos abordar 4 cavaleiros. Aí depois tem um selo aberto que vai falar sobre os martírios, né? Que são aqueles que morreram por causa do nome do Senhor Jesus, mas o outro selo que vai falar sobre as catástrofes, e depois o último selo que vai abordar o assunto das trombetas, o anúncio das trombetas. Então a gente não sabe qual é o cronológico de tudo isso, né? A ênfase de tudo isso, mas a gente vai seguir as regras da Bíblia, ok? Esse cavaleiro branco, ele representa o anticristo, então nós vamos abordar isso amanhã, que será um líder mundial, que levantará o seu reinado sobre as nações com grandes velocidades e carisma. Durante os primeiros 3 anos e meio do seu reinado, ele conseguirá promover a paz mundial, mas nos últimos 3 anos e meio, ele mostrará sua natureza diabólica. Então, vamos ver lá no 2 Tessalonicense, no capítulo 2, ele vai falar mais ou menos isso daí, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasias e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia são aquelas pessoas que abandonaram a fé, que se esfriaram na fé, que abandonaram a fé, que abandonaram o Senhor Jesus, principalmente os de dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja, caminharam na fé, mas chegou num certo caminho, numa certa distância, eles abandonaram a fé. Apostasia é o esfriamento. Você vê hoje, nos dias de hoje, a apostasia está tanto que as pessoas se odeiam uns aos outros. A gente vê, por exemplo, a pandemia que está ocorrendo aí, quando você vê na televisão, tem gente que está se matando, brigando. As pessoas estão pior do que animais. É uma apostasia, é um esfriamento. Não há mais o amor ao próximo. Estão compreendendo? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, aqui está falando justamente do anticristo, que ele vai querer se apresentar como um homem, como líder mundial, que vai trazer a solução para todos os problemas do mundo, de todas as pessoas do mundo. Você vê que a Bíblia, ele vai se levantar contra Deus. Então isso nós vamos abordar lá na frente, esse assunto durante a abertura dos 7 selos. Haverá momentos ali difíceis para que a pessoa se arrependa, os que ficarem, para que as pessoas se arrependam, ou então elas vão continuar na mesma situação. Pode até ver nos dias de hoje. Nos dias de hoje, com essa pandemia que está ocorrendo, está assim. A essas horas, muita gente pensa em Deus, procura auxílio de Deus, pede ajuda para Deus, mas quando tudo se resolver, eles vão se esquecer de Deus. Muitas pessoas vão se esquecer de Deus e muitos estão se apegando à idolatria, se apegando a outros deuses deste mundo. Quer dizer, pessoas que falam que acreditam em Deus, que creem em Deus, mas não vão passar por esse arrebatamento. Por quê? Porque eles estão depositando as suas vidas, as suas fés nos deuses deste mundo, que é o contrário da palavra de Deus. Então já dá uma ênfase aí que essas pessoas irão ficar. Quando a trombeta tocar, a igreja será arrebatada. E nós vamos abordar bem esse assunto aqui, certo? Então, o arrebatamento da igreja, ela só será percebido porque milhões de pessoas desaparecerão na face da terra, ou seja, os salvos. Cristo não será visível nesse momento para os que aqui ficarem,
pois essa ainda não será a segunda vinda de Cristo à terra, e sim o evento do arrebatamento da igreja, que é o evento do arrebatamento da igreja. Pois, então que ela durará 7 anos com Cristo fora da terra. Somente verão a vinda de Jesus os salvos que serão arrebatados. Quer ver? Eu tinha lido ali um pedaço do 1 Tessalonicense, né? Veja lá, do 1 Tessalonicense que eu tinha lido, no capítulo 2, ele fala bem assim, né? Quer ver? 1 Tessalonicense 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Quer dizer, o evento descrito por Paulo nesse versículo, frequentemente chamado arrebatamento da igreja, que é para um exame desse evento futuro. Quer dizer, é o evento que vai ocorrer. Esses dias nós não saiu umas gravações aí, tá nas redes sociais, tá aí na página no YouTube. Não houve esses tempos aí um barulho no céu de trombeta? O pessoal não gravaram esses eventos curiosos até? Então, só que muitos sinais estão aparecendo nos céus. E hoje em dia as pessoas já estão se acostumando com isso. Amanhã ou depois, quando tocar novamente a trombeta, não vai ocorrer nada, mas eles vão ouvir, vai gravar, vai ouvir. Só que vai chegar um momento que essa trombeta vai ser tocada, todo mundo vai ouvir e de repente, num piscar dos olhos, a igreja será arrebatada. Os salvos em Cristo Jesus serão arrebatados. Então a segunda vinda de Cristo só ocorrerá após 7 anos de arrebatados da igreja. Quer dizer, que vai ter os 7 anos do governo diabólico na terra. Então são assuntos que eu estou dando uma entrada, né, para mim poder falar amanhã sobre os 7 selos, e quem sabe, conforme o Espírito Santo mandar, a gente vai abordando outros assuntos. Daí a gente vai falar até sobre o anticristo em si, a marca da besta, quem são os diademas ali, os diademas, as cóleras, né, as iras, né? Nós vamos abordar vários assuntos aí com relação ao Apocalipse, né? Após terem se passado 7 anos do arrebatamento da igreja por Cristo, os primeiros 3 anos e meio de aparente paz, e após 3 anos e meio de muita tribulação aqui na terra. Então quer dizer, os primeiros 3 anos será o primeiro 3 anos de paz, né? Todo mundo vai ficar tranquilo. Aí nos próximos 3 anos, aí haverá guerras, haverá tribulações da terra, mais epidemias, mais pandemias, mais terremotos e etc. Coisas que já estão ocorrendo neste mundo, que já está ocorrendo neste momento, né? No dia do juízo final será 10 vezes pior, né? Eu tenho falado que esse coronavírus aí, não é não é nada do que está para acontecer no dia do juízo. Não é nada. Isso daí é apenas digamos, uma introdução. Sabe aquele livro que você abre? Primeiro não tem uma introdução para depois seguir as histórias, etc. Então, é uma introdução. Nada mais é do que um dos sinais da vinda de Cristo Jesus. E vê que essa pandemia aí mudou a rotina de muita gente. Causou desemprego, já está dando marca de pessoas passando fome, né? A gente já não anda mais normal, agora aonde quer que vai a gente tem que estar usando máscara, né? Então você vê que as coisas mudaram de rotina. Só que no dia do juízo, nesse dia do anticristo, as coisas vão ser 10 vezes pior, pessoal. 10 vezes pior. Se uma pessoa nos dias de hoje está com medo de uma pandemia, aqueles que estavam na fé, né, abalaram sua fé por causa da pandemia, então já pode dizer que não está salvo. Não está salvo. Se Jesus vier hoje,
a pessoa vai ficar. E aí vai sofrer as consequências, né? Lá no livro do Apocalipse, que é onde que a gente está falando muito, ele fala bem assim, ó. Quer ver? No livro do Apocalipse, ele aborda justamente esse assunto aqui, ó, no capítulo 7, que a gente vai falar bem lá para frente. 7,14. Eu disse-lhes, tu sabes? E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, está falando daquelas pessoas aonde a gente vai falar sobre o martírio, né? Que será um dos selos abertos. E vai falar justamente sobre esse daí, né? Que é o martírio, que será o sétimo selo. Quem é os martírios? São aquelas pessoas que morreram por causa do Evangelho, que morreram por causa do nome do Senhor Jesus. Então, o que nós vamos abordar esse assunto aqui é que o Espírito Santo é o que detém e resiste à chegada do anticristo. Então, se ainda não ocorreu o arrebatamento, ainda não ocorreu a história completa do Apocalipse, é porque o Espírito Santo ainda está retendo o anticristo. Como a igreja está na terra e mais pessoas precisam ouvir a mensagem de Cristo, então ele é impedido pela oração dos salvos, a igreja que resiste até que no meio seja tirado os arrebatados. Então quer dizer, se o anticristo ainda não se manifestou neste momento, ainda, é por causa da nossa oração, é por causa da oração dos salvos, é por causa da oração dos servos de Deus, é por causa da oração. Por quê? Porque nós clamamos a Deus pelas pessoas. Nós clamamos a Deus por você, nós clamamos a Deus pelas pessoas que ainda não entregaram suas vidas para Jesus, porque nós estamos cientes dos acontecimentos. Nós estamos cientes de que se Jesus voltar hoje, quem é de Cristo Jesus vai com ele. E quem não é, vai acabar ficando. E aí o que vai acontecer? Vai se sujeitar ao governo do anticristo. Vai sofrer as consequências. Então o anticristo ainda não apareceu por causa do Espírito Santo. Você vê que eu li aqui que o Espírito Santo é ele que detém, é ele que resiste à chegada do anticristo. Observe. E que ainda nós lutamos para mais almas serem salvas. E quando chegar esta fase da humanidade, essa fase de aflição, esse princípio das dores, haverá tamanha aflição de tal forma que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrá-la. Quer dizer, pessoas que ficaram. A igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, primeiro Cristo arrebata a igreja, depois ele vai tirar o Espírito Santo. Quer dizer, as pessoas que ficarem na terra, ela não vai ter mais a direção do Espírito Santo. Hoje, ainda nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas a hora que a igreja for arrebatada, será retirado o Espírito Santo. E essas pessoas que ficarem, poderão sim ter a segunda chance, mas são mínimas, porque elas vão ter que pagar com as suas próprias vidas. Elas vão ter que ir para a morte. Elas vão ter que aceitar o Senhor Jesus através apenas do conhecimento que eles já tiveram da palavra de Deus. Então eles não vão ter mais o Espírito Santo para guiar, para fortalecer, para consolar. Então o Espírito Santo não vai estar mais. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para dar direção para as nossas vidas, para nos ajudar a vencer o pecado. Só que quando acontecer o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo será retirado. Por isso que eu falo que não faz sentido a igreja passar por uma grande tribulação, aí Deus tirar o Espírito Santo da igreja. Tirou o Espírito Santo, a igreja vai junto. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós.
O arrebatamento será assustador para muita gente, pessoal. Pode ter certeza disso. Quem vai viver essa grande aflição serão os que vão ficar aqui após o arrebatamento. São eles que vão passar por essa época de dores, que vão conhecer coisas que nunca aconteceram no mundo, em termos de tragédias e calamidade. E quando isso acontecer, o Espírito Santo também deixará este mundo e não poderá mais auxiliar as pessoas que ficarem aqui. Se a trombeta soar agora, aqueles que são salvos imediatamente serão arrebatados, ou seja, vão desaparecer diante dos olhos daqueles que ficarem. Haverá um desaparecimento de pessoas em massa, que serão unidas com Deus, junto com os mortos que serão salvos. Todos juntos encontrarão com ele nas nuvens. Então, este é o evento chamado arrebatamento da igreja, que é eminente. Ok? Então, até hoje, a humanidade, ela viu três épocas. A humanidade, ela viveu 3 épocas. A primeira época foi a época do sem lei, que desde a criação do homem de Gênesis até o dia em que Moisés subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei, que daí surgiu a segunda lei, que é que Deus deu a Moisés no monte, então daí já a segunda lei. E a terceira, que é a terceira fase da humanidade, que se iniciou com a primeira vinda do Senhor Jesus, representando a época da graça, que é a época de agora. Quando o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus, mas antes disso, o nosso Senhor tirará sua igreja deste mundo. Este evento é conhecido como arrebatamento. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, pela palavra do próprio Senhor Jesus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, já tinha lido isso, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, após a igreja ter sido arrebatada, o Espírito Santo, que é quem detém o anticristo, que é o primeiro cavaleiro, que nós vamos abordar amanhã, de se manifestar, aí também será afastado da terra. E então o opositor de Cristo se revelará totalmente. Então quer dizer, ele vai, a hora que o Espírito Santo sair, aí o anticristo vai se revelar, daí ele vai falar. Aí ele vai estar, digamos assim, com o caminho aberto para ele. Tudo acontecerá na velocidade de um relâmpago, num abrir e fechar os olhos. Fecha os olhos e abre aí. Vamos, faz isso comigo agora. Ó, pronto, já era. É assim. O arrebatamento da igreja, pessoal, será desta forma. É num piscar, no fechar de olhos. Você não sabe quando que vai acontecer, quando que vai ocorrer, que dia, mas vai acontecer. Às vezes você pode estar tomando teu banhinho, peladinho, tomando teu banho peladinho ali. Se você estiver com Jesus, você será arrebatado. Aí alguém da família vai ficar, e aquele chuveiro fazendo barulho e ninguém sai. Ele fala, sai do chuveiro aí, sai do chuveiro aí. Vai abrir, cadê o peão? Cadê a pessoa? De repente você vai dormir. Se você está com Jesus, você vai dormir. Aí você dorme. Quando você abrir os olhos no outro dia, você pensa que está com a sua esposa, ou sua esposa, com seu marido na cama ali. Você vai ver, está de frente com o próprio Senhor Jesus. É o arrebatamento. Você não vai perceber. Simplesmente aconteceu. Aí de repente você está viajando de avião. Pensa só, você está lá no avião. Justamente o cara que está no controle é servo de Deus. Ele vai sumir.
quem é que vai controlar o avião? Então já imaginou que aquele avião pode cair numa cidade e destruir um tanto de população? E nos carros? O Uber, por exemplo. Verifique. Se você não tem Jesus, meu amigo, pergunta pro Uber, ou pro taxista, ou até primeiro pro motorista de ônibus, pergunta se ele tem Jesus. Porque se ele tem Jesus e aconteceu um arrebatamento, quem é que vai guiar o seu Uber? Quem é que vai dirigir o táxi na hora para você? Quem é que vai controlar o ônibus descontrolado porque o motorista não está na direção? É o arrebatamento. De repente, você está numa reunião, de repente está com seus amigos ali, trabalhando. 3, 4, 10 peão ali trabalhando, né? 8 ainda critica 2 ali, né? Que é crente. De repente, trombeta soa, os 2 somem na vista desses 8. É o arrebatamento. Então, por que o arrebatamento será desta forma? Veja que o arrebatamento é tão importante que a gente fala para as pessoas: entregue sua vida para Jesus, ande com Ele. Não, vou aproveitar minha vida, né? Não, eu creio, acredito em Deus, vou aproveitar minha vida. Não quero saber da igreja, mas esqueceu que o arrebatamento vai fazer essa separação de quem serve a Deus de quem não serve a Deus. E as pessoas que não servem a Deus vão ficar, vão se lamentar, vão chorar amargamente, vão implorar. Se vê, tem uma parte da Bíblia que ainda a gente vai abordar mais para frente sobre esse assunto, que as pessoas vão querer, desejar a morte. Até a morte vai sumir, pessoal. Até a morte vai ser retirado. Pode arrancar o pescoço fora, não vai morrer. Não vai, porque não tem como. A pessoa vai desejar a morte, mas não vai adiantar. De tal as pessoas vão ficar. O pior é aqueles também que um dia estiveram na presença de Deus, um dia estiveram sobre a proteção do divino, um dia estiveram, né, fazendo a obra do Senhor, de repente se desviaram dos caminhos de Deus, voltaram para o mundo. O ruim será esses, que quando acontecer o arrebatamento, eles também ficarão. E por incrível que pareça, são eles que vão chegar e dizer: pessoal, é o arrebatamento. Não é tudo isso que o noticiário está falando, não. Isso daí é o arrebatamento. Por isso que eu falo, vai ter segunda chance? Vai, mas vai ter que pagar com a vida. Com a vida. Por isso, pessoal, que para você servir a Jesus, não é tão fácil quanto se imagina, não. Você tem que dedicar a sua vida, você tem que se entregar, você tem que viver. É o sacrifício. O pior é depois quem ficar. É isso que vai ser o pior, porque a pessoa ela vai ter que se entregar para Jesus de qualquer jeito. Ou ela se entrega ou ela morre. E mesmo assim a gente vai abordar lá na frente com 2,7 selo, que mesmo assim com tanta coisa que vai acontecer, tem pessoas que não vão se sujeitar a Deus. Por isso que a humanidade, pessoal, ela está condenada. Só que ainda nós temos o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele está lá ainda. Ele morreu por nós. E Ele está lá, do lado direito de Deus, esperando chegar esse momento que nem mesmo Ele sabe. Nem Ele sabe e nem os anjos sabem. Então você vê que o arrebatamento é algo muito, mas muito sério. Então se veja que os arrebatados, eles desaparecerão no meio de suas atividades. Então imagine o caos que isso causará ao mundo inteiro. A perda de entes queridos, o desespero daqueles que conheciam a verdade da salvação, mas a rejeitaram. E a ausência do Espírito Santo, a presença e o domínio total do anticristo. Então se veja que já começa ali uma grande tribulação. Uma grande tribulação.
Aí quando ocorrer esse arrebatamento, aí haverá aquelas notícias. Alguns vão dizer que foram os seres extraterrestres que a raptaram. Daí não parecerá nem ridículo assim. A gente vê centenas de filmes sobre supostos seres espaciais e várias teorias científicas que já convenceram muitas pessoas de que a vida é mais inteligente em outros planetas. Aí nos filmes a história sempre gira em torno de uma ideia de que esses seres querem interferir em nossas vidas. Então, quando acontecer o arrebatamento, haverá umas desculpas de alguns historiadores, ou até mesmo do governo, né? Que para tentar acalmar o povo vai dizer que era um extraterrestre, né? Eles vão inventar algo. Não é à toa que a gente assiste tanta coisa aí que até parece que estão preparando, colocando aquela ideia. Aquela ideia é desta forma, né? Então o mal, ele já tem se preparado para esse momento. Já sabe a explicação que dará e o modo de se apresentar o anticristo como protetor restaurador do equilíbrio da terra. Então o anticristo vai chegar, ele vai anunciar, ele vai dar explicação das pessoas que foram arrebatadas. Todo mundo vai atrás. Já imaginou? Tem uma novela do Apocalipse da Record. Assista a novela para você ver. No YouTube ele tem a parte inteira já. São mais ou menos 5 horas, 5 horas e meia. Mas eu tô até na minha página no YouTube. Se você quiser, você vai lá no www.youtube.com/Gerdau33. Você vai lá na minha playlist, daí você clica lá, filmes evangélicos. Daí tem lá o seriado da Record do Apocalipse em 2 partes de longa-metragem. Então ali você vai perceber como que é o arrebatamento. Você vai ter uma ideia de como acontece o arrebatamento. Então ali o anticristo ele vai chegar, ele vai dar explicação, vai colocar ali uma ideia de por que ocorreu. Haverá um momento que tem, como está ali, né, nessa cena, que é o momento de que tem um casal ali, só para você ter uma ideia, um casal ali, né, olhando lá o berçário pela janela, cheio de criancinhas, né, e uma enfermeira lá dentro. Aí a enfermeira erga a criancinha, mostra para os pais que estão lá do outro lado. Aí quando ela coloca, bem naquela momento que ela coloca, as crianças desaparecem. Aí ficou o casal e ficou a enfermeira. Quer dizer, já deu para ver que os 3 não tinham nada com Deus. Senão pelo menos um deles deveria ter ido junto com as crianças. Porque todas as crianças serão arrebatadas. Porque são crianças que não têm pecado nenhum. Então imagine, né? O desespero daquela enfermeira e do casal, que além de sumir o filho deles, desapareceu também o resto das criançadas. Então é assim, pessoal. Quando você vê que tem uma pessoa que está com uma vida com Cristo Jesus, ele não tem medo de morrer. O arrebatamento, para quem é de Cristo Jesus, pode ser esse evento do arrebatamento que nós estamos tratando, esse assunto, ou pode ser uma morte. Se eu morrer hoje, eu creio que eu estou salvo, eu creio, porque o que eu plantei hoje, eu estou colhendo hoje. E o que eu estou fazendo hoje é para mim colher amanhã. Então significa que a hora que chegar a noite, antes de eu dormir, eu vou dobrar os meus joelhos, vou agradecer a Deus, eu agradeço e tal, e vou dormir. Pode ser que eu morra dormindo, e ao abrir os meus olhos, eu vou estar onde? Eu vou estar com Jesus. O ruim é aquelas pessoas que não estão uma vida com Jesus, elas acham que elas vão viver mais e de repente acaba morrendo dormindo. Quando abrir os olhos, está lá na morte eterna, indo diretamente para o inferno. Ela vai perceber, meu Deus, onde eu estou? Aonde estou? Aonde eu estou? Tanto é que tem gente que quando estiver no inferno vai blasfemar mais contra Deus lá no inferno do que em vida. Porque vão xingar tanto Deus, por que Deus deixou acontecer aquilo ali com eles? Você quer ser salvo? É agora, não é depois não. Você acha que você vai ter a segunda chance quando você morrer? Não, senhor. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que
Todos nós vamos morrer, mas vindo depois disso o juízo. E nós vamos tratar sobre esse assunto também lá na frente, porque haverá um momento que vai ser abertos os livros. Aí tem uma parte na Bíblia que fala que os escritos no livro da vida já foram direto para o inferno, quer dizer, nem vão passar pelo tribunal, nem vai passar, vai direto. Jesus não vai encontrar o nome de ninguém ali, das pessoas. Por quê? Porque estão vivos, né? Creem nesse Deus, mas não está vivendo. Acreditar em Deus é uma, agora viver a palavra de Deus é outra história. É o que vai te salvar. O acreditar em Deus não vai te salvar. O crer em Deus não vai te salvar. O que vai te salvar é você entregar a sua vida para Ele, como muitos já fizeram. Abrir mão desse mundo maldito. Abrir mão da vida. Você vai... Vão tirar o sarro de você? Claro que vão. Muitos vão virar as costas. Com certeza. Você vai perder amigo, mas muitos amigos você vai. Mas como diz a Bíblia, como diz o próprio Senhor Jesus, e perder a sua alma. Então se veja que o negócio é muito sério, pessoal. É para sua... Saiu aqui a transmissão. Então é pela sua vida. Aí, pensar que qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Lido com seus problemas do carnal e descuidado, caindo nas armadilhas que o mal coloca em seu caminho. Pense bem, se o arrebatamento acontecesse daqui a meia hora, você subiria? Se acontecesse agora, se eu terminar essa transmissão, de repente surgiu o arrebatamento, será que você iria? Será que daria tempo para você? Examine o seu coração, porque as pessoas magoadas, as pessoas com os maus olhos, com ódio, com malícia, com as más intenções, com a consciência de que esse evento acontecerá em breve. Como você deve fazer suas escolhas? Por isso você tem que entregar a sua vida para Jesus. A palavra de Deus ensina que o arrebatamento será repentino e sem aviso. Ninguém vai chegar e dizer, tal dia vai acontecer o arrebatamento da igreja. A gente tem visto por aí muitos falsos profetas ou aqueles pastores que eu os considero como filhinhos de Baal. Filhinhos de Baal, que vão lá no monte, faz as orações, depois sai espalhando sociais que Deus falou isso, que Deus falou aquilo. Não foi isso que aconteceu? Dia 8 de maio, né? Um certo cidadão aí, né? Um filhinho de Baal, disse que foi no monte e Deus deu uma revelação para ele que ia dar 3 dias de trevas, né? 3 dias de trevas. Aí falou para a igreja comprar vela branca, né? Não podia ser de outra cor. Para comprar vela branca, que haverá um negócio estranho do céu lá, que eu não me lembro o que ele falou, que não vai fazer funcionar teu celular, nem carro, tudo que é eletrônico não vai funcionar. Quando ele falou desse jeito, eu imaginei como se fosse uma nave espacial, uma nave mãe, que vai buscar as outras naves pequenininhas dos extraterrestres. Porque no filme é assim, né? Você já percebeu, né? Vê uma nave do extraterrestre, não funciona carro, não funciona nada. Que é mais que haveria trevas, né, por 3 dias. Que você teria que comprar o óleo refinado. Olha só, óleo refinado, sendo que nós, os cristãos, o óleo que a gente usa para ungir as pessoas, para orar, a gente usa o óleo de oliva, né? Não é nem refinado, quer dizer, óleo refinado se frita ovo, para passar lá na coluna das portas. Você vê, tudo errado. Quer dizer, passou esse daí,
por incrível que pareça, foi mandando até pelos próprios cristãos isso daí, acreditando nessas coisas. E as pessoas realmente acreditaram. Só que não é o que a Bíblia conta, não é o que a Bíblia mostra, não é desse jeito de que eles estão falando. Aí eles falaram de uma era apocalíptica. Quantas coisas nós ouvimos sobre isso daí? Pessoal, uma vez ainda ele deu a data, diz que Deus deu a data e tudo para ele. O engraçado é que o cara é tão filhinho de Baal que já fez errado. Qualquer profecia, pessoal, que você receber e o cara chegar e dizer que já tem a data, a hora, pronto. Você pode ouvir as outras coisas com curiosidade, mas quando deu a data e a hora, pode ter certeza, é maligno, é diabólico, é profecia falsa. Porque nem o próprio Deus falou para o Senhor Jesus quando que ele vai vir arrebatar a igreja. O Senhor Jesus mesmo falou aqui. Ele mesmo disse que nem ele, nem os anjos e nem ele sabe quando que ele virá. Só Deus sabe. Então, temos que ficar esperto com isso. E aí o que acontece? Confunde muitas pessoas, as pessoas ficam com medo, ao invés de buscarem mais a Deus, em vez de aproveitar até esse momento crítico das mentiras desses filhinhos de Baal, de buscar até a Deus, aproveitar este momento. Só compartilhando, né, mentira, né? Agora vê se ele apareceu, vê se apareceu agora algum áudio, o cara pedindo desculpa pelo erro. Não, não apareceu nada. Fica o quê? Por isso mesmo. E amanhã vai vir outro, depois da manhã vai vir outro, e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo. E tem muitos assim, falando essas coisas aradas. Agora, sem base bíblica, é heresia, é falsidade, é demoníaca. Estão compreendendo? Então pense bem, se o arrebatamento acontecesse daqui a meia hora. Então pense bem. A palavra de Deus ensina que o arrebatamento ele será repentino. Então, cada minuto importa. Não é de se espantar que o diabo crie situações, armadilhas, injustiças, na tentativa de fazer com que o salvo guarde mágoa, alimente maus pensamentos ou que se vitimize. Então o diabo ele tenta fazer de tudo para aqueles que são salvos a estragar o coração. Porque sabe que a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir buscar a igreja. E se ele, quanto mais ele conseguir tirar um cristão da presença de Deus, vai ser melhor. Por quê? Porque quando Jesus vier buscar, aquela pessoa vai passar despercebida. Por isso, pessoal, que você não pode guardar mágoa, raiva de ninguém, não. É o momento de perdoar. Só quem tem o Espírito Santo que vai lá e perdoa. Porque por causa de uma mágoa, por causa de coisa, você pode ficar. E o que é pior, o fato não é só ficar. O fato é que pode ser condenado ao inferno junto com o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. E mais com a besta ainda. Então ele quer fazer a pessoa se afastar de Deus em seus pensamentos, em seus sentimentos e com suas atitudes. E ao quebrar sua comunhão com Deus, sua salvação fica em risco. Não sabemos quão perto está esse dia. Se você for tentado a guardar mágoa, resista. Abençoe quem o feriu e dedique-se a buscar a Deus. Vigie. Entregue tudo a Ele. Não importa a situação que você enfrente, decida não guardar mágoa por obediência à palavra de Deus. Então não é à toa que a Bíblia reforça tanto a necessidade de se manter vigilante. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Primeiro a gente tem que viver vigilante, vigiar, ficar esperto, entendeu? É como se fosse, se vai dormir com o olho aberto e outro fechado. Quando temos alguma coisa de muito valor em mãos, logo pensamos em como reforçar a segurança daquele bem. Dependendo que você pode colocar em um cofre, deixar guardado no banco, contratar segurança, escolta armada ou ao menos
se manter alerta a qualquer movimento suspeito. Não é assim? Então, se um vigia dormir na guarita e ele não está fazendo direito o seu trabalho, então sua função é evitar que ladrões ataquem o local que ele foi contratado para proteger. Então é a mesma coisa com a nossa vida. Se eu não vigiar, se eu não cuidar, então Satanás vai fazer de tudo para me derrubar. Ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Por isso você tem que vigiar. Você tem que manter firme. Você tem que estar na fé. Aconteça o que acontecer. Vai passar por lutas? Claro que vai. Vai passar por perseguições? Com certeza. Vai ter seus problemas? Obviamente você vai ter. Só que você não pode desistir. Tem gente que vai para a igreja, entrega a vida para Jesus, acha que Jesus vai deixar a pessoa no auge e morrer o assunto. Muito pelo contrário, aí que você vai ter mais luta, meu amigo. Aí que você vai ter mais luta, porque quando uma pessoa se converte, ele já tá, ele tá indo contra o inferno todo. Quando uma pessoa se converte a Jesus, pessoal, há uma festa no céu. Mas o inferno todo vai se levantar. Ele vai lutar de tudo, todos os dias. A Bíblia fala que o diabo, ele anda como um leão ao nosso derredor, querendo nos... Ele fica olhando, ele fica preparando, coloca uma armadilha aqui, coloca uma coisa ali. Ele sabe ele sabe aonde pode te atacar, que você pode cair. É que nem um ratinho. Para você pegar um rato na armadilha, você não vai dar um docinho e colocar ali. Você vai colocar um pedaço ali, porque ele aprecia aquele queijo. Quantos homens de Deus que um dia estiveram até no altar perderam seus casamentos por causa de um rabo de saia, por causa de pornografia? Quantas mulheres também caíram no pecado? Quantos jovens, né, que entregaram sua juventude para Jesus, mas ele não aguentou aquela menininha bonitinha, ou a menininha não aguentou aquele piazão bonitão? Quer dizer, colocaram a sua segurança em risco, indo para o inferno. Por isso que eu tenho abordado esse assunto e sempre vou levar esse assunto. Se quer ser salvo, é agora, porque depois não tem mais chance não, pessoal. Não adianta chorar, se lamentar e inventar desculpa, não. Não adianta. Na época dos apóstolos, para eles anunciar o evangelho de Cristo, eles levaram de 2 a 3 semanas. Agora vai ser muito mais rápido do que você imagina, por causa da internet. Só eu pregando, estou falando de só eu pregando evangelho na rede social agora, pelo Facebook. Quantos não estão ouvindo neste momento? E quantos compartilhamentos eu não vou fazer no Facebook, nos grupos do Facebook? Fora que eu vou abaixar esse mesmo vídeo, como eu tenho feito com os demais, eu vou baixar ele e ainda vou lançar lá no YouTube. Quando encerrar, daqui 30, 40 minutos já está lá no YouTube. Aí do YouTube, o que eu vou fazer? Do mesmo link do YouTube, espalhar pelos grupos do WhatsApp e para os meus amigos. Quer dizer, e quem não assistiu, daqui 3, 4 dias vai assistir. Daqui um ano vai assistir. Enquanto Jesus não vier buscar ou não acontecer o arrebatamento, o vídeo vai estar lá. E não só meu, mas como de muita gente que está usando as redes sociais para pregar o evangelho e para lhe avisar que Jesus está voltando. Então, da mesma forma, somos alertados a permanecer atentos, praticando a palavra de Deus e agindo nossa fé para que nenhuma armadilha do diabo nos pegue de surpresa e nos afaste do caminho do Senhor. Eu vou ler aqui o livro de Mateus, no capítulo 24, para você entender. Nós vamos
praticamente chegando ao fim, daí eu vou falar rapidinho sobre a abertura do 7 selo. Olha só, no Mateus, no capítulo 24, no versículo 37 ao 44, diz bem assim, fala justamente do arrebatamento. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Jesus fala isso no sermão, né, com exortação à vigilância. Porém, Jesus diz, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quer dizer, Jesus mesmo diz, esse dia, o dia do arrebatamento, esse dia do juízo, o dia que eu chegar para buscar a igreja, eu não sei quando que vai ser. Nem eu sei e nem os anjos. Só Deus Pai. Só Deus que sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Noé levou 100 anos para construir uma arca. 100 anos. E durante esses 100 anos, ele estava avisando o povo, Deus vai derramar um dilúvio. Deus vai derramar um dilúvio. A humanidade vai morrer. E o que o povo fazia? Não estava nem aí, né? Se fosse nos dias de hoje, vai falar, tá louco, Gerdau? Você fumou droga demais, você bebeu demais, Gerdau. Tá louco, Gerdau? Você fumou maconha estragada? Você tomou... Né? Se for nos dias de hoje, vai dizer que a gente tá até drogado. Mas ele levou 100 anos para construir uma arca, e desses 100 anos ele foi falando. Ele construía a arca e avisava, o Senhor profetizou e disse, vai cair um dilúvio. A humanidade vai morrer debaixo das águas. Aí o povo não estava nem aí. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, tô lá no 38. Então aquele povo comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, ninguém estava nem aí. É nos dias de hoje. A gente está falando de Jesus, a gente está pregando o evangelho e o povo não está nem aí. O negócio deles é juntar riquezas, né? É se preocupar mais com o seu trabalho. Não que você não tem que se preocupar, mas você tem que trabalhar, né? Mas parece que se dedicam mais ao trabalho do que uma vida para Jesus, né? Querem festinhas, não estão nem aí. Chega dia de domingo, convida, vamos para a igreja, tô cansado, não sei, né? Quer dizer, eles não estão nem aí. É a mesma coisa. Festa, status, né? Quer dizer, eles não estavam nem aí. Só que eles não perceberam que Noé entrou na arca. Não perceberam. Assim, é a mesma coisa arrebatamento. Todo mundo. É que nem carnaval, né? Às vezes a gente fala assim, às vezes a gente até conversa, né? Nós os cristãos assim. Já imaginou se Jesus vem bem no dia do carnaval? Quer dizer, todo mundo festejando. Aquela maior festa do carnaval. Aí de repente Jesus vem, pum, e leva a igreja. Aí quando terminar o carnaval, quando o pessoal voltar, ou você acha que ali do meio que tá no carnaval, ali no meio, quem tá no carnaval vai ser arrebatado? Vai nada. Como que vai ser arrebatado se tá fazendo os desejos, a festa da carne? Hã? Não tem como. É a mesma coisa aqui. Vai chegar, ué, cadê o fulano? Cadê o cicrano? Aí o que aconteceu? No 39, e não perceberam até que veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Noé entrou na arca, Deus fechou as comportas daquela arca e ele mesmo selou, para que Noé não venha abrir. Aí o pessoal se divertindo, não estava nem aí com o acontecimento. Então a Bíblia fala que começou a cair um pinguinho de chuva, foi caindo, né? O povo já se maravilhou, né? Porque começou a cair chuva, porque já não estava chovendo mais mesmo,
Só que aquela chuva caiu para destruir a humanidade. Arrasou com a humanidade. Aí você pode imaginar que o povo, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi o quê? Ir na arca. Vamos lá, o Noé estava construindo uma arca, pessoal. Vamos lá e corre. Chega lá, eles batiam na arca. Noé, abra, Noé, abra. E a água foi aumentando, a água foi subindo. E ele abre. E não tinha como Noé abrir, porque o próprio Deus selou. É a mesma coisa. O povo vai se desesperar porque o fulano sumiu, o cicrano sumiu, aconteceu um barulho estranho no céu e de repente eles vão falar, vamos lá no fulano lá, que ele estava falando uma coisa sobre isso. Chega lá, não está o fulano. Vamos lá na igreja lá, o pastor vai falar sobre isso. Chega lá, cadê o pastor? Cadê aquelas pessoas? Aí quando chega na frente com o outro vai falar, é arrebatamento. Eu sei porque eu fiquei. E eu conheço a verdade. E você também já conhece a verdade. Porque você já está me ouvindo. Então não há desculpa. No 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e outro. E estando 2, será lavado uma e deixado a outra. Então isso daqui é uma ênfase, é uma explicação que Jesus está dando. Só porque tem 2 ali, um vai e outro vai ficar. Não. Ele está falando assim que está dando uma diferença. Tem aquele que é de Jesus e aquele que não é de Jesus. Tem aquele que está nos caminhos do Senhor, indo até o fim, guardando a sua fé, sendo vigilante, e aquele não. Então, esse vai, o outro fica. Estão compreendendo? No 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós despercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar preparado, tanto de que pode acontecer hoje, amanhã ou depois. Tem gente que fala, mas faz anos, desde que eu nasci, que eu estou ouvindo que Jesus está voltando. Pois bem, eu também. Estou com 44 anos de idade. Desde o dia que eu fiquei servindo aos encostos com a minha avó lá, eu já sabia da vinda de Cristo Jesus. Para mim saber agora, depois de velho, me entregando praticamente aos bagaços para Deus, quem dera que se eu tivesse mais sabedoria e temor, a minha juventude na mão de Deus. Só que ele vai vir. Eu não sei. Pode ser que eu veja, pode ser que não. Pode ser que a gente vai conhecer o anticristo, talvez não. Eu não sei. Eu não sei da minha vida amanhã. Eu não estou esperando pelo arrebatamento. Se acontecer, amém, eu irei, porque Deus o sabe, certo? Só que a primeira coisa do arrebatamento, a gente vai enfrentar a morte. A gente não sabe. Pode me arrebatar. Então, por isso que eu não entro muito em contexto com muitas pessoas, com muitos teólogos, cheios de teologia, me ligaram aí, quase atrapalhando. Provavelmente estão querendo me atrapalhar aqui. Então não tem como eu chegar e dizer, a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente não tem que ficar discutindo, perdendo tempo, não. E eu vejo muita gente perdendo tempo em redes sociais com isso. Eu já caí nesse negócio de perder tempo. Você dando uma explicação e o outro dando outro. Aí você dá uma explicação, o outro dando outra. O calvinismo é assim, o arminismo é assim. Os da igreja pentecostais, eles pensam dessa forma. Não, você tem que pensar da seguinte forma.
seja o que for, de um jeito ou do outro, eu tenho que ser arrebatado. Então o que eu tenho que fazer é ser vigilante, viver uma vida com Jesus, entregar a vida para Ele. Amém, pessoal? Então, espiritualmente. Então nós não estamos autorizados a isso. Então vamos vigiar, que a qualquer momento os salvos irão desaparecer. Em um segundo, e um abrir e fechar dos olhos. Então guarde a sua alma e esteja pronto para esse dia. O que acontecerá aos que ficarem aqui na terra? Se pensar nisso, o incomoda-lhe e causa medo. É porque você não está seguro da sua salvação. É melhor que você não somente aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, mas também pratique a sua palavra a fim de garantir o seu arrebatamento. Então você tem que analisar. Se você ficar, como será a sua vida? Então, quando Jesus buscar, por isso que todo mundo fala, eu sou a igreja de Jesus. Todo mundo fala, cara, eu nunca vi, pessoal, um crescimento de dizer que sou a igreja de Jesus. Só porque não puderam ir nas igrejas fazer as suas orações, buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Arrumaram até desculpas de não irem, né? Colocando essas ideias. Não, porque eu sou a igreja de Jesus, para que ir na igreja? Né? Para que ir lá? Nós somos a igreja de Jesus, nós buscamos a presença de Deus em casa. Será? Será que você está buscando realmente o Espírito Santo na sua casa? Será que você realmente está lendo a Bíblia na sua casa? Será que você levanta nas madrugadas e conversa com Deus na sua casa? Será que você, mesmo não indo na igreja, você tem jejuado? Quais são suas atitudes? Porque uma é você ser alguém lá de dentro da igreja e ser outra pessoa fora. E tem muitos assim. Tem muitos assim. E aí, você que se diz a igreja de Cristo e não entregou o seu coração, é aquela igreja que vai ficar. É a igreja que vai ficar. E para ter a segunda chance, será que você vai conseguir? Porque se na graça muitos não estão conseguindo manter a fé, como que vai conseguir depois? Então será muito complicado. Então pense nisso. Pense na sua salvação. Pense na sua vida. Pense de que Jesus tem o melhor para te dar. Amém, pessoal? Vamos falar um pouco sobre a abertura dos primeiros selos, a abertura dos 7 selos, certo? A partir de amanhã nós vamos falar sobre a abertura dos 7 selos, né? Nós vamos falar sobre os 7 selos e vamos abordar selo por selo, tá bom? Então, a gente falou a vez passada, semana aí, eu abordei o assunto sobre as 7 igrejas, né? Se você quiser saber mais sobre essa transmissão ao vivo que eu falei sobre as igrejas, você pode ir lá também no YouTube, ele está lá, ou aí mesmo na minha página no Facebook, você pode, depois você pode ir lá embaixo e ir rolando, que tá tudo lá, né? Nós falamos sobre as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas. Então o Apocalipse, ele é revelado do Senhor Jesus, é a revelação do Senhor Jesus exclusivamente para os seus servos, a fim de prepará-los para o acontecimento futuro e poupá-los das grandes tribulações que está por vir. Você sabe que João, né, quando ele viu toda aquela... quando ele viu, né, esse negócio do Apocalipse e tudo, porque ele estava preso na ilha de Patmos, né? Então ele não sabia descrever direito o que ele estava vendo. Então ele
ele conhecia. Então por isso que às vezes é difícil de você entender o Apocalipse da forma, da linguagem de João, entendeu? Mas um ênfase de tudo, que ali sempre tem como você, né, descobrir do que ele está falando. É a mesma coisa. É a mesma coisa você pegar um índio que está lá no meio do mato, né, lá na floresta, nem sabe o que é cidade. É a mesma coisa você pegar ele, veja só, é a mesma coisa você pegar esse índio e jogar numa cidade grande, numa Nova York, por exemplo. Você vai lá e joga ele lá. Como que o índio vai descrever aquela cidade, né? Aí ele vai olhar e ver lá, eu via passar na minha frente, né, um cavalo que tinha quatro patas que rolava. É um carro, né? Ele pode ver, eu vi um pássaro gigante de metal passando por mim, fazendo um barulho estrondoso. Então ele poderia descrever o que é um avião, mas ele vai ver como um pássaro. Então João, ele via essas coisas assim. Então ele via da forma e ele não sabia como descrever. Então ele descrevia da forma que ele estava entendendo. E por isso que o Apocalipse foi exclusivamente para os servos do Senhor. Geralmente a escrita do Apocalipse é para a igreja de Jesus. Principalmente para você que se diz que é a igreja de Jesus, então o Apocalipse é para você. Por isso que você tem que vigiar e saber se realmente você é a igreja de Cristo. Aí o Senhor Jesus, ressurreto, e que desde a sua ascensão ocupa o seu lugar no trono celestial junto ao Pai. Então quer dizer, não tem nada a ver em aparência e poder com aquele Jesus histórico e humano normalmente apresentado pelas religiões. Então o que vai abrir os 7 selos é o Senhor Jesus glorificado, pessoal. Não é esse Jesus pintado em quadros que você vê. Não é esse Jesus que tem no quadro lá na minha fábrica, onde eu trabalho, no meu setor, que tem lá um quadro lá que é tal de Jesus. Não é aquele lá. Não é esse Jesus pendurado no madeiro, no bonequinho. Não é esse Jesus, não. Nós estamos falando de um Jesus glorificado. Ele é glorificado, exaltado. Hoje ele está no meio da sua igreja, observando tudo o que acontece e todos os que estão nela, desde seus líderes até os humanamente esquecidos. Então, Jesus, ele está vendo tudo. Ele está assistindo tudo. Ele está vendo eu pregar o evangelho para você. Então, ele está vendo você assistindo a minha pregação. Eu pregando para você. Então quer dizer, ele está vendo tudo, seus olhos estão por todos os... Segundo as 7 cartas do Senhor Jesus às igrejas, mais de 80% dos cristãos hoje são passíveis de repreensão. Precisam se arrepender de alguma má obra e mudar para não perderem a sua salvação. Quer dizer, o arrependimento. Nós estamos na época do arrependimento. As sete cartas, pessoal, os 7 selos que nós vamos falar aqui, não é algo assim para aterrorizar a pessoa, muito pelo contrário. Primeiro vai ser aberto os selos para que as pessoas todos assistem e que elas tenham a segunda chance e se arrependerem. Por isso que lá na última carta haverá um silêncio total. Nós vamos abordar lá no último selo, aliás. No último selo tem uma parte que fala que haverá um silêncio total. Nesse silêncio total é Deus que vai estar esperando as pessoas se arrependerem, para depois vir os outros tipos do juízo, que será tocada as trombetas. Aí na visão do trono entendemos que o destino da humanidade já está determinado. Então Deus, como autoridade suprema, conduz os que creem para um final feliz junto com Ele, enquanto lamenta os juízos que cairão sobre os que rejeitaram a salvação. Ainda dentro da visão do trono, após entender que o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, como único digno, capaz de abrir o livro selado. Então João passa agora a descrever por etapa as aberturas dos 7 selos e os seus significados. Então a abertura do primeiro selo em Apocalipse 6:1, que nós vamos falar,
ele desencadeia uma avalanche de juízo sobre a terra, que vai até o capítulo 20. Daí veremos os 4 cavaleiros do Apocalipse, os mártires e vários acontecimentos assustadores. Aí muitos dos quais já podem ser vistos em fase de concepção no mundo hoje. Porém, o objetivo desse juízo não é causar destruição total, e sim chamar as pessoas para o arrependimento. É lamentável que a humanidade precisa passar por tais calamidades para voltar para Deus. E muitos, mesmo assim, não se arrependerão. Nunca foi o desejo do Pai que isso acontecesse. Que anuncie o fim deste o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. No Isaías 46:10, ele mesmo diz que já anuncia o fim do mundo desde o início do Jardim do Éden, até nas antiguidades e até nos dias de hoje. Amém, pessoal? O paralelo entre os fatos mundiais e as profecias apocalípticas tem se estreitado a tal ponto que não deixa dúvida. Já estamos vivendo o início do Apocalipse. Aí nós falamos sobre o livro, nós falamos sobre Mateus, né? Que é o que está ocorrendo hoje. As catástrofes, as pandemias, guerras, rumores de guerras, né? Coisas estranhas aparecendo no céu, são tudo sinais do que está por vir. Então, pessoal, eu gostaria de convidar você amanhã, sexta-feira, mais tarde um pouco, mais ou menos lá por 10h30, eu vou anunciar ali. Aí nós vamos falar sobre a abertura dos 7 selos. Nós vamos falar do primeiro selo, que nós vamos falar sobre o cavalo branco, né? Que vem, o cavaleiro será o anticristo. O segundo selo que nós vamos abordar será do cavalo vermelho, que nós vamos falar sobre a guerra, que o cavaleiro vai representar a guerra. O terceiro selo nós vamos falar que é o cavalo preto, né? Que o cavaleiro que vai estar nesse cavalo, ele vai representar a fome, a miséria. O quarto selo será o cavalo amarelo, né? Que o cavaleiro é esse que vai representar as epidemias, as pandemias. O quinto selo vai ser os mártires, que são aquelas pessoas que morreram por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do Evangelho. E o sexto selo, nós vamos abordar sobre os desastres ambientais, né? E até o final do sétimo selo, que a gente vai falar sobre as trombetas, tá certo? Vou fazer uma oração para você, nós vamos orar, e ao término da oração, nós vamos encerrar a transmissão, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, coloca a mão no seu coração, vamos falar um pouco com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Pai, que vá ao encontro de cada ser. Peço ao Senhor que vá ao encontro de cada pessoa que aqui se encontra, que está me assistindo neste momento, meu Pai. O arrebatamento, meu Deus, é algo muito sério. Tão certo como vive o Senhor, cujo sobre sua face estou, eu sei que se eu não viver de acordo com a tua palavra, se eu não andar com amor, com temor, a tua palavra, certamente, quando o Senhor Jesus vier, eu ficarei. E quantos, meu Pai, vão ficar? Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele, será que realmente esses que se dizem igrejas são realmente igrejas do Senhor? Meu Deus, abra o entendimento desta pessoa. Abra o entendimento deste ser. Abra o entendimento desta criatura, meu Pai. Porque Satanás, ele tem tirado o entendimento de muitas pessoas.
As pessoas não se entendem mais, as pessoas não sabem qual Deus servir. Eles não sabem se serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que é o Deus de Isaac e de Abraão, o Deus de José e de Elias. Eles não sabem se serve ao Senhor de Israel ou aos deuses deste mundo. Eles nem sabem quem é o Senhor Jesus. Eles sabem que existe um Jesus. Eles sabem até, têm o conhecimento de uma história, quando é lembrado em épocas de Páscoa, em épocas de Natais. Mas uma comunhão, uma convivência com o Senhor, meu Deus, eles não têm esse entendimento. Por isso, Senhor, que nós abordemos esse assunto, que o anticristo ainda não apareceu, porque nós ainda estamos orando. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, não tem como o anticristo aparecer, meu Pai. Não tem como o anticristo começar a fazer o seu trabalho do engano, porque nós estamos orando. A oração dos santos chega diante do Senhor, chega diante do teu altar, porque sabemos que as nossas orações estão sendo guardadas por ti. Então eu te peço, meu Pai, para que essas pessoas, elas tenham oportunidade de entregar suas vidas para o Senhor. Elas tenham oportunidade, meu Deus, de viver uma vida com o Senhor. Meu Pai, derrama da tua presença na vida dessa pessoa. Derrama do teu Espírito na alma, no coração, na mente, no subconsciente. Arranca, meu Deus, esse espírito maligno que tem cegado essa pessoa, que tem tirado a fé dessa pessoa, que tem colocado desânimo nessa pessoa, que tem tirado, meu Deus, o entendimento dessa pessoa, meu Pai. Abençoa, Espírito Santo, abençoa esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita cada um, meu Deus, visita cada um. Meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus, Ele está chegando, Ele está vindo. A gente não sabe qual será o dia, qual será a hora, quando, mas uma coisa é certa, Ele está chegando e Ele quer te salvar. Ele quer chegar e dizer para você: entra no gozo do Senhor. Ele mesmo quer pegar você pela sua mão e levar até a Nova Jerusalém. Aleluias. Esse Jesus é um Jesus glorificado. Não é aquele Jesus das religiões, não, meu amigo, minha amiga. Jesus é o glorificado, é o que te salva. É o caminho, é verdade, é vida. É esse Jesus, meu irmão, minha irmã. Entregue-se para Ele. Entregue sua vida para Ele. Você não tem nada a perder neste mundo. Entregue a vida para Ele. Porque nós falamos sobre o arrebatamento. Aí fica aí para você pensar. Se aconteceu o arrebatamento hoje, e se de repente tocar aquelas trombetas e o mundo inteiro ouvir essa trombeta e de repente as pessoas desaparecerem, será que você vai? Será que você será arrebatado? Ou você vai ficar para tentar suportar essas grandes tribulações? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito, Pai, de cada um, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluias. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.
em nome do Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, então esse é o assunto que nós abordemos sobre o arrebatamento. Se você que chegou agora, pegou no finalzinho, o vídeo será compartilhado, essa transmissão será compartilhada. E eu sei que levou aí acho que quase 1 hora e pouco. Tem gente que fala, vou falar uma coisa, tem gente que chega e fala assim, Jordão, as suas são muito demais, é 1 hora, 1h30, certo? Eu quero dizer uma coisa aqui, eu não estou aqui para dar uma palestra. Não estou aqui para dar uma palestra ou dar um resumo de alguma coisa que vai fazer algo de 30, 40, 20 minutos, não. Por isso que eu já coloco na transmissão pregação. Então a pregação, ele vem conforme o Espírito Santo. Se o Espírito Santo dá para a gente falar, a gente vai falando. Até a hora que não tem mais assunto nenhum. Então isso que é uma pregação. Agora, para fazer algo de 20, 30, 40 minutos, é algo preparado, é algo, sabe, tipo assim, com horário certinho, fixo, é praticamente uma palestra, né? Um videozinho curto, só para dar uma animação. Agora, pregação não. Pregação é quando a gente prega a palavra, até que o Espírito Santo chega e fala. O outro entendeu. Quer dizer, a gente pode pregar 1 hora para 10 mil pessoas e apenas 3, 4 no meio de 10 mil pessoas entenderam. E esses que entenderam, com certeza, né, eles vão entregar suas vidas para Jesus. Tá certo? Eu quero convidar você que é de Campo Largo, na cidade onde eu estou, para participar amanhã, sexta-feira, numa das nossas reuniões na igreja embaixador. Isso. Nós temos uma reunião às 9 horas da manhã e a reunião às 7h30 da noite. Fica aqui na rua 15 de novembro, número 2958. Você que conhece a cidade de Campo Largo, aqui no centro, em frente à creche Marinha. Eu estarei lá na parte da noite para te receber lá na porta, tá certo? Agora você fala, Jordão, não sou da sua cidade. Aonde que tem uma igreja embaixadores aqui na minha cidade? Infelizmente, por enquanto, só temos aqui na cidade de Campo Largo. Mas eu falo para você, vai numa igreja mais próxima da sua casa. Claro, procure uma igreja onde vai pregar o verdadeiro evangelho. Procure uma igreja que não tem heresias, né? Se você tiver alguma dúvida com relação a algumas coisas da igreja, me procure, eu posso abordar alguns assuntos com você, tá certo? Porque eu sei que tem muitas igrejas aí que tem mais heresias do que pregam o evangelho. Tem mais mandado pessoas para o inferno do que para o reino dos céus, tá? Mas mesmo assim, procure uma igreja, procure o pastor, pede uma orientação e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Então amanhã, a partir das 10 da noite, eu vou começar com os primeiros selos, né, aberto, que amanhã nós vamos falar sobre o primeiro selo e a semana toda também com os demais selos, tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.